E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui para fazer um vídeo que já tinha prometido há um tempo, né? Já fiz versões da NBA e da MLB, agora fazendo da NFL, né? A origem dos nomes de cada uma das franquias da NFL. Por que cada uma tem esse nome? No caso da NFL tem alguns padrões muito repetidos. Existe uma quantidade muito grande de times que não tem uma razão muito própria para ter um time, mas porque é um mascote que passa uma imagem de amedrontador, de perigoso, de aguerrido, de alguma coisa assim, né, que possa causar alguma intimidação no adversário. E alguns nomes que surgiram por escolhas do público, né, quando o time foi fundado, e acabou não tendo um motivo muito claro ali. As pessoas na cidade lá apresentaram os nomes, saiu ali alguns escolhidos ali, não tinham nomes muito claros, mas muitas vezes também tendo preferência por esses nomes intimidadores, né. Outro padrão que tem na NFL, na verdade um padrão até que sumiu bastante, porque os times foram mudando de nome, alguns times que adotavam isso abandonaram, então sobraram poucos casos de times que adotavam nomes de time de beisebol da mesma cidade, porque o beisebol era o esporte mais popular dos Estados Unidos, foi a primeira grande liga profissional. Quando a NFL surgiu, muitos times adotaram o mesmo nome de times de beisebol da mesma cidade. Naquela época isso não era visto com tanto problema, não tinha essa coisa de proteger a marca, essas coisas. Então tinham dois times na mesma cidade com o mesmo nome, um para cada esporte, e eles não eram ligados entre si. E os times da NFL acabaram adotando isso. Muitos deles já mudaram de nome no período, ou alguns muitos fecharam as portas, né? Muitos faliram nesse período. Alguns trocaram de nome e uns poucos aí mantiveram ainda o nome desde essa época aí de seguir a MLB, tá? Mas vamos aí aos 32 times, que senão o vídeo vai ficar longo. Primeiro com a conferência, eu tô olhando aqui para baixo que eu tô com ela para não deixar perder nenhum, tá? Primeiro com a conferência americana. Cincinnati Bengals pegou o nome de um outro time de futebol americano que existia em Cincinnati. O motivo do nome não é muito claro. Tem gente que acha que é por causa de um tigre de bengala que tinha no zoológico de Cincinnati, que era um dos animais mais importantes, mais famosos do zoológico. Tem gente que acha que foi uma homenagem a um antigo time que também tinha um nome felino do primeiro técnico, do primeiro dono da franquia. Denver Broncos, nome escolhido ali, que foi uma sugestão de torcedor ali na hora quando a franquia foi criada. Não tem um motivo muito claro ali para o Denver Broncos, mas Bronco é uma espécie de cavalo. Kansas City Chiefs são os chefes, mas no caso o chefe de uma tribo indígena, tá? Tanto é que o símbolo é uma seta, né, uma ponta de flecha indígena, e o estádio é Arrowhead, né, cabeça de flecha, né, que é a seta ali na ponta. Porque os indígenas são uma temática muito comum por teoricamente passar aquela imagem de bravura, de serem guerreiros, tudo. O prefeito da cidade de Kansas, na época que o time foi fundado, também era apelidado de The Chief, e isso certamente foi um fator aí que não deixaram passar, tá? Porque esse prefeito foi muito importante aí para Kansas ganhar a franquia da NFL na época, então também dar aquela bajulada no político não foi visto como uma má ideia. New York Jets, porque o time chamava New York Titans. Ele foi jogar no Shea Stadium, que é o estádio o antigo estádio do New York Mets do beisebol, e esse estádio fica perto do aeroporto de LaGuardia, então passa muito avião lá em cima do estádio, então ficou New York Jets. Os Jets depois até se mudaram de estádio, mas mantiveram esse nome porque também passa essa imagem de modernidade, velocidade e tudo. Baltimore Ravens é uma referência literária. O Edgar Allan Poe, um dos principais escritores aí da literatura americana, ele viveu muitos anos de sua vida em Baltimore, ele está enterrado em Baltimore, e o poema mais famoso dele é O Corvo, né? Então foi uma sugestão aí que deram de Raven pro Baltimore, e foi bastante aceita aí porque tem muito a ver com a cidade, e uma referência literária que é um caso raríssimo aí nos esportes. Houston Texans, aí é meio óbvio, né? Os texanos de Houston já existiram, Dallas Texans já tinha existido em outros formatos de ligas profissionais de futebol americano. Aí o Dallas Texans também tinha sido um time de arena futebol, né? Que é um futebol americano indoor. Mas o nome estava dando sopa aí, o Houston Texans acabou pegando. Aqui San Diego Chargers, esse daqui foi também uma sugestão de torcedor, de uma torcedora. Ela mandou lá a carta, o dono pegou, gostou do nome.
tá? Sem motivo claro. Mas ele gostou da palavra, ele achou que tem uma sonoridade boa. Na época que o time foi fundado como Los Angeles Chargers, um ano depois foi para San Diego e agora voltou para Los Angeles, né? Mas foi mais por causa dessa sonoridade aí. Mas tem a ver com energia, né? Então é um time que carrega, né? Um time que tem energia. O Oakland Raiders, fizeram um concurso, o vencedor do concurso tinha sugerido Oakland Seniors. Seniors seria senhores em espanhol com N, tio, só que sem o E, né? Então fica a palavra senhor do espanhol e fazer um plural em inglês, só colocando esse no final. Um nome horroroso, convenhamos, né? Mas ganhou o concurso, o sujeito lá ganhou o prêmio, viajou pro México lá como prêmio ali de ter vencido o concurso, mas aí perceberam que o nome era horroroso, daí os donos do time escolheram Raiders, que seriam os corsários, né? Que são barcos, mas também os tripulantes desse barco que fazem invasões, pilhagens, né, como piratas, por exemplo. Então ficou com esse nome, que é um nome amedrontador, né, naquela linha do nome que intimida. Buffalo Bills, era Buffalo Bisons, que são os bisões de Buffalo, porque dá um trocadilho ali, bisão, Buffalo, que é o nome de time de beisebol hoje, de ligas menores em Buffalo. Foi trocar o nome, usaram Buffalo Bills por causa do Buffalo Bill, que era um sujeito que é difícil de descrever exatamente o que ele fazia, mas fazia apresentações ali pelos Estados Unidos, é um sujeito bem famoso fazendo apresentações atirando de habilidade e com arma na mão, e ficou com esse nome de caçador também ele era, e ficou com esse nome Buffalo Bills. O Indianapolis Colts foi fundado como Baltimore Colts, e a cidade não só a cidade de Baltimore, a região de Maryland, o estado de Maryland como um todo, ele é muito famoso pela criação de cavalos. Tem a Preakness Stakes, que é uma das principais corridas ali de turf dos Estados Unidos, que é na região de Baltimore. E então por isso tem muita criação de cavalo também ali em Maryland, por isso que os Colts, tanto é que a população de Maryland e de Baltimore ficou muito pistola quando o time se mudou para Indianápolis e levou o nome, né, porque eles se identificavam muito com o nome. Inclusive o Baltimore Ravens, quando foi criado, algumas das opções tinham a ver com cavalo, algumas das sugestões de nome quando o Raven foi adotado tinham a ver com cavalo. Miami Dolphins porque o golfinho é um animal aí muito presente na costa da Flórida, e também porque é rápido, inteligente, esperto, aquelas coisas, né? Mas assim, é um animal regional, não tem... Seria um motivo até meio lógico, meio comum, né? Tennessee Titans porque os titãs dão uma imagem de força, de grandeza, essas coisas, assim. Mais um nome intimidador, né? O Cleveland Browns, muita gente que são os marrons de Cleveland porque o time usa cor marrom, mas não, a cor marrom tem a ver com os Browns. O Paul Brown foi o primeiro técnico do time, e então os Browns ficaram com esse nome porque eram os discípulos do Brown, né, os discípulos do Paul Brown, que era uma figura muito marcante. Inclusive a família do Paul Brown hoje ainda é dona de time do Cincinnati Bengals, mas o Paul Brown era uma figura muito forte. Vários times de futebol americano na sua origem tiveram nomes por causa de um patrocinador, de um técnico, tudo. Muitos abandonaram, muitos deixaram de ter, alguns clubes fecharam também, mas isso era um motivo muito comum. Jacksonville Jaguars foi um nome escolhido ali porque o felino também é intimidador, tudo, mas como justificativa aí tem um jaguar também que era bastante conhecido no zoológico da cidade. Era o jaguar o mais antigo ali dos Estados Unidos na época, mais velho dos Estados Unidos na época, tudo. Mas também foi um concurso ali entre torcedores e acabaram escolhendo o Jaguars. New England Patriots, que Boston é uma das cidades mais importantes aí no processo de independência dos Estados Unidos. Então os patriotas, né, então tiveram importância até em certas batalhas ali da independência americana, então apagaram essa referência ali. O time se chamava Boston Patriots, né, porque era o time de Boston, mas quando o time passou a jogar em Foxborough, que é uma cidade na grande Boston, né, a região metropolitana de Boston, mas saiu do município de Boston, ele quis mudar de nome porque achavam que não fazia tanto sentido fazer uma referência à cidade de Boston se o time não ficava no município de Boston, até porque muitas vezes a prefeitura da cidade que está querendo ajudando a bancar esse estádio novo, ela não quer promover a outra cidade, né? Então daí acabam pedindo um nome mais regional. A ideia era Bay State, vou pegar aqui, era Bay State Patriots, que é um nome horroroso. A NFL vetou, ficou New England Patriots, que é em Nova Inglaterra, que é toda a região nordeste dos Estados Unidos, incluindo vários estados ali, Maine,
Vermont, New Hampshire, Massachusetts, então tudo ali é a Nova Inglaterra, então ficou New England Patriots. E o último, o Pittsburgh Steelers, porque a cidade de Pittsburgh tem uma indústria do aço muito forte, então foi um nome aí meio automático ali para homenagear a indústria local. O time se chamava Pittsburgh Pirates, em homenagem ao time, em referência ao time de beisebol da cidade, né? Mas são um dos casos aí de time que teve referência de beisebol. Vamos para a Conferência Nacional agora. A Arizona Cardinals não tem nada a ver com o St. Louis Cardinals do beisebol, apesar do Arizona Cardinals ter passado uma época em St. Louis, havia 2 St. Louis Cardinals na mesma cidade, né, em 2 esportes diferentes, mas o time foi fundado em Chicago e tem esse nome por causa da cor vermelha da camisa, que parece a cor do passarinho do cardeal. Dallas Cowboys de Dallas, né, da Texas, é uma região aí muito famosa aí pelas fazendas, criação de gados, vaqueiros, cowboys, tudo, então normal, né? New Orleans Saints, o time, a franquia foi oficializada, né? A NFL anunciou a criação da franquia, que Nova Orleans seria uma franquia, no dia 2 de novembro, no dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, né? Que é o dia depois do Halloween e o dia antes do dia de finados, né? Então o dia de Todos os Santos, então já ajudou aí. E também a cidade de Nova Orleans é a capital do jazz, e tem uma música muito famosa aí da origem do jazz, é When the Saints Go Marching In. Então a cidade de Nova Orleans pegou os Santos de Nova Orleans, mas tem a ver com When the Saints Go Marching In, que é uma música que tem a ver com o dia de Todos os Santos. Seattle Seahawks é uma ave que tem ali na região do noroeste dos Estados Unidos, uma ave de rapina, ela é intimidadora, aquelas coisas. O Carolina Panthers também tem a ver com o dono escolheu, porque a família do dono gostava da pantera e também é um animal intimidador, aquelas coisas ali. Também não tem nenhuma pantera na Carolina do Norte. Detroit Lions tem um pouco a ver com isso, mas é porque já existiu Detroit Tigers no beisebol, então acharam que seria legal pegar um outro animal, pegar uma referência ali, só que como o leão é o rei dos animais, pegaram o leão para falar que seria o rei ali dos times, tudo. Então pegaram uma inspiração do Detroit Tigers do beisebol, mas pegaram um outro animal, um outro felino. O Los Angeles Rams, fica mudando de nome, eu confundo. É que aqui no desenho que eu tô vendo, aqui o New Orleans está do lado dos Rams. O Los Angeles Rams, o time surgiu em Ohio, mas é referência a um time de ensino médio, tá? Que era o Fordham Rams, que era uma das potências ali do futebol americano para ensino médio, e os fundadores da franquia tinham ligação com esse time, então por isso que ficou o Los Angeles Rams. Na época Cleveland Rams, depois Los Angeles Rams, St. Louis Rams, e voltou para Los Angeles. São Francisco 49ers, aqui ó, o meu time. Os 49ers, pra gente é uma referência muito estranha, tá? Mas lá na Califórnia, o 49er é até um termo que você vê assim com alguma frequência, tá? Você vê algum bar, alguma referência assim aos 49ers, né? Porque em 1849 teve a Corrida do Ouro na Califórnia, né? Descobriram ouro na Califórnia, muita gente foi para lá, teve uma grande migração de pessoas para a região da Califórnia, muita gente ficou rica, muita gente perdeu tudo, aquelas coisas lá de garimpo, mas de qualquer forma ajudaram a enriquecer a Califórnia, ajudaram a povoar a Califórnia e enriquecer a Califórnia. Então o 49er seria uma tradução livre, seriam os garimpeiros de São Francisco, tá? Mas seriam os garimpeiros da Corrida do Ouro de 49, de 1849. Mas seriam os garimpeiros de São Francisco, em referência a isso. E essa figura do 49er aí porque eles eram muito corajosos. Tem essa coisa de muito trabalhador, muito corajoso, destemido, foi desbravar um terreno, uma região desconhecida, tudo, então passaram por muitas dificuldades, já chegar na Califórnia já era uma aventura, então por isso o 49er tem uma imagem muito forte ali na Califórnia, sobretudo onde você vê referências a Velho Oeste, né? Se você vai em cidades aí que tem referências a Velho Oeste, você vê um saloon chamado 49er, assim, não é uma referência tão estranha assim. Então é por isso que tem o São Francisco 49ers. O Atlanta Falcons foi concurso aí com o torcedor, a ave imponente, que intimida, aquele padrão. E o Green Bay Packers,
porque o patrocinador que ajudou a fundação do time, ajudou a criação do time, né, que ajudou a financiar o dono, ajudou a comprar os equipamentos ali, aquela coisa, o negócio era meio amador no começo, né, o Green Bay Packers, a franquia das mais antigas. Então ele era dono de uma indústria de empacotamento aí, da indústria alimentícia ali, então era, inclusive chamava Acme Packing Company. Então ficou os Packers porque eram os empacotadores de Green Bay, até para ajudar ali o patrocinador, e ficou o nome. O New York Giants, homenagem não, referência ao New York Giants do beisebol, que hoje se mudou para São Francisco, é o São Francisco Giants. Como o New York Giants do futebol americano jogava no mesmo estádio que o New York Giants do beisebol, ele adotou o mesmo nome e ficou. O Tampa Bay Buccaneers por causa dos piratas, porque eram referências piratas que chegavam a invadir a costa da Flórida ali no século XVIII. Chicago Bears, quando o time foi fundado, ele tinha até outro nome, era Decatur Staleys, porque Staley era o nome da empresa que patrocinava o time, que ajudou a manter o time, e ele ficava em Decatur, se mudou para Chicago, ficou Chicago Staleys. Mas quando o time trocou de dono e passou a jogar no Wrigley Field, que é o estádio do Chicago Cubs, ele quis adotar um nome, fazer a referência do beisebol, né? Pegar o nome do beisebol também. Só que Cubs seriam os ursinhos, né? É um nome muito fofinho, muito meiguinho para um time de futebol americano que quer amedrontar o adversário. Então, em vez de ficar, seriam os Cubs, os ursinhos, pegaram os Bears, que eram os ursões, né? Pegaram os ursos. Tá? Por isso que Chicago Bears. Minnesota Vikings por causa da... Porque os Vikings têm uma imagem ali de intimidadores, tudo, mas também porque tem uma comunidade escandinava muito forte na região de Minnesota. O Philadelphia Eagles é porque depois da Grande Depressão do final da década de 20, no começo da década de 30, o governo americano lançou um pacote ali de medidas para tentar reaquecer a economia, recuperar o emprego, tudo. E o símbolo desse pacote de medidas era uma águia, né? Então o dono do Philadelphia Eagles quis mostrar apoio a isso na época, escolheu a águia como nome. É um nome patriótico, e a cidade da Filadélfia tem muita ligação com a independência americana, né? Lá que foi a primeira capital dos Estados Unidos, inclusive. Então também não é uma relação ruim, então é bom ter uma relação patriótica ali, porque faz sentido com a história da cidade. E o último, o mais polêmico, né, o Washington Redskins. Um dia eu faço um vídeo aí sobre a polêmica dos Redskins, tá? Não vou falar disso agora não, que o vídeo já tá ficando grande. O time foi fundado em Boston e jogava no estádio do Boston Braves, o time de beisebol de Boston, que é o atual Atlanta Braves. Então o time chamava Boston Braves também, né? Pegava também essa coisa da referência do beisebol ali. Então tinha o Boston Braves do futebol americano. Só que o Boston Braves do futebol americano mudou de estádio e passou a jogar no estádio do Boston Red Sox. Ele mudou de locatário ali, né? Mudou de estádio, foi pro estádio do Boston Red Sox. E daí não ficava bem um time chamado Boston Braves jogar no estádio do Boston Red Sox, né? Você está jogando no estádio de um time e você está dando o nome do rival da cidade. Então eles quiseram mudar de nome, mas eles quiseram manter essa referência indígena, que são os Bravos do Atlanta Braves até hoje, é uma referência indígena, né? Uma referência aos guerreiros indígenas. Quiseram manter a referência dos guerreiros indígenas, mas tirando o Bravo, e se conseguisse achar alguma coisa ligada a vermelho, não seria uma má ideia, né? Por causa dos Red Sox. Então ficou o Redskins, os Peles Vermelhas. Um nome bastante polêmico, tá? A comunidade indígena dos Estados Unidos rejeita muito esse nome, por ser considerado um xingamento grave, um nome racista. Mas ficou Boston Redskins e depois mudou para Washington e virou Washington Redskins. Tá? Então aí são a origem dos 32 nomes da NFL. Vou fazer um vídeo em breve, semana que vem ou na outra, sobre os times da NHL, os 31 times da NHL. Esse vai ser um pouco mais difícil, tem que dar uma estudada maior nesse daí, tá? Porque alguns eu não sei não, tá? Mas é isso, então espero ter gostado. Se inscreva no canal, clica no sininho, comente o que você achar válido comentar. Vejam os vídeos, se você não viu ainda, da origem dos nomes dos times da NBA e da Major League Baseball. Veja também os outros vídeos de esportes americanos, tá? Que tem uma playlist aqui de esportes americanos com vários vídeos aí comentando um pouco o universo dos esportes americanos, por que não tem rebaixamento, esse monte de coisa, tá? Qual é o esporte mais popular, qual que paga o melhor salário, todas essas coisinhas lá, tá bom? Vou deixar aqui também no final, vai aparecer daqui a pouco, vai aparecer aqui, ó, vai aparecer aqui a playlist aqui de esportes americanos, tá bom? Mas é isso então, um abraço e até mais.